que está acontecendo com o São Paulo, meus amigos, minhas amigas? Nos últimos 5 jogos foram 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, no caso, no clássico contra o Corinthians, por 2-0. Claramente que não é normal, né? Nessa equipe do Dorival, né, não é normal essa trajetória aí, né, que o São Paulo tem praticado nos últimos jogos, né? Desempenho também não tem sido tão normal assim. Contra o time do América, o inexpressivo time do América, infelizmente para o América, hoje é uma equipe inexpressiva, né? Tá na zona do rebaixamento, virtual rebaixada, né, do Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi muito mal, né? Contra a Liga de Quito foi um negócio assim, foi desastroso, né? São Paulo, na verdade, saiu no lucro em perder apenas de 2-1 no Casablanca para a equipe da LDU. Contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, tudo bem, empatou contra o líder do Campeonato Brasileiro, ok. Também teve aquele empate de 1-1 contra o Flamengo, também tudo dentro do esperado, né? Mas mesmo nessa perspectiva, a gente não via o São Paulo tendo essa sequência, né, de resultados, aí, com apenas uma vitória em 5 partidas, né? E aí alguns podem perguntar, será que está havendo um esgotamento, né, no trabalho do Dorival Júnior à frente do banco de reservas da equipe tricolor? Essa é uma pergunta bastante legítima, né? Contudo, eu diria para vocês que não é o que eu imagino neste momento. Longe disso, acho que o grande problema aí do São Paulo passa muito hoje por uma questão de ajustes necessários que precisam ser feitos aí pela comissão técnica e de repente nem mesmo pela comissão técnica, mas pelos jogadores dentro de campo, porque as ideias são as mesmas, são ideias, na minha opinião, interessantes, né? E aí tem uma questão nova no São Paulo que talvez impeça com que essas ideias sejam muito bem defendidas hoje dentro de campo, como acontecia anteriormente. Então eu vou explicar para você do que eu estou falando aqui com mais clareza. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. Beleza, gente? Beleza? Para você que curte uma aposta esportiva. Eu sugiro para você que conheça a PagBet, porque é uma casa de aposta que chegou para democratizar o acesso aí às apostas aqui no Brasil, porque a partir de R$1, você deposita R$1 e já pode jogar pela PagBet, né? Então, a minha dica é que você deposite, minha dica, né? R$1, R$2, R$3, para sentir a atmosfera, para ver se você curte o layout. Se não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Sabe por quê? Porque na PagBet, mesmo antes de você jogar, já pode pedir o seu dinheiro que cai imediatamente na sua conta. Tanto o depósito como o saque são feitos via Pix, né? Ou seja, imediatamente cai tudo na sua conta caso você peça ali um saque. E o lema é acertou, tá pago, por quê? Porque se você ganhar uma aposta, você pode pedir imediatamente o seu dinheiro e já cai na sua conta. Beleza, gente? Também é uma casa de aposta interessante porque tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Mesmo às 5 da manhã, às 3 da manhã, vai ter um ser humano e não uma máquina para te atender lá na PagBet. Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na PagBet. Beleza, meus amigos? É isso então. Fechando parênteses e falando então dessa equipe do São Paulo. Veja, de que ajustes eu estou falando e como é que o São Paulo tem que se comportar em relação à Liga de Quito no jogo da volta no Morumbi, né? Veja, eu acho que os ajustes passam pela inserção de novos jogadores da equipe do São Paulo. Então, a presença do Lucas, ela cobra evidentemente um preço. O Lucas, assim que ele entrou na equipe, pareceu que ele já estava jogando no São Paulo há muito tempo, mas não é bem isso que acontece na prática, né? Evidentemente que o jogador passa a ocupar espaços, né, atacar espaços de maneira muito diferente em relação a outros jogadores. E isso gera um preço para a equipe. O comportamento dos outros jogadores também precisa de uma adequação em relação ao Lucas. Como o Lucas é muito fora da curva, então os jogadores percebem que não se trata apenas de uma equipe com as mesmas ações táticas, ele precisa fazer sempre aquilo que ele fazia. Ele precisa fazer, evidentemente, algo de um pouco diferente daquilo que ele fazia, né, para se adequar aos movimentos novos que um jogador diferenciado está praticando dentro da equipe. É como se a equipe passasse a jogar um pouco mais em torno do Lucas. E é quase impossível a equipe não fazer isso neste momento. Por mais que a equipe ainda seja, sobretudo, uma equipe relevante do ponto de vista tático, né, é inquestionável que a presença do Lucas gera uma qualidade técnica na equipe muito, muito profunda, e em virtude disso a equipe tende a jogar um pouco mais em função deste jogador. Então a movimentação de todos acaba sendo influenciada pela presença do Lucas. Então no primeiro momento deu muito certo, no segundo momento também deu certo, a equipe conseguiu ali resultados importantes, com o Lucas jogando muita bola, mas evidentemente que a equipe precisa se adequar à presença dele, e isso não é qualquer coisa. Eu diria para vocês que as ações da dupla de volantes, ela acaba sofrendo ela precisa mudar com a presença
do Lucas, né? O Dorival, nesse caso, teve ali um problema, né? Que precisou contar com. Não que ele precisou, né? Ele contou, na verdade, com a ausência do Pablo Maia num certo momento, né? Precisou, por exemplo, jogar com o Neves. E o Alisson é uma dupla de volantes que não funciona, porque o Pablo Maia tem características defensivas, né? E ele combina, se encaixa muito bem com o Neves, que é um jogador que joga um pouco mais, também é um marcador, mas ele é um jogador que, como ele tem um potencial de criação muito maior, então ele tem uma tendência até a avançar um pouco mais, de pensar muito mais a criação do jogo do que propriamente a marcação. O Alisson é um jogador improvisado ali naquele setor, mas é sobretudo um jogador de velocidade, um jogador que marca mal. Então a dupla Neves, né, e o Alisson não funcionou realmente, não teve o menor sentido. Assim como a própria dupla também de volantes, né, do último jogo contra o América, né, o Pablo Maia e o outro volante que jogou do lado dele, o Luan, também não funcionou muito bem. E aí, no caso, na minha opinião, muito em função do momento do Luan, né? Porque na prática, na teoria, a gente tem ali um Pablo Maia com um outro volante que é muito mais marcador do que ele. Só que esse volante que é muito marcador, que é o Luan, não vem num bom momento depois da lesão. Nunca mais o Luan foi o mesmo. Precisamos apontar isso aqui porque é uma realidade. O Luan nunca mais foi o mesmo depois da lesão que ele teve no tricolor, né? Então a gente tem ali você percebe que tem havido uma mudança ali na dupla de volantes, né? Isso também dificulta o trabalho ali com o Lucas. No jogo passado, inclusive, sequer o Lucas foi para campo como titular. Teve o Rames, né? Então também é um outro jogador que pede também uma adequação, porque com o Rames muita coisa muda nessa equipe do São Paulo, evidentemente. O Rames é um jogador extremamente criativo, né, que ainda não está claramente no melhor da sua condição física, a razão pela qual, inclusive, não deve ir para esse jogo como titular. Acho que não pode, inclusive, ir como titular para essa partida, né? O Rames é um jogador que pede muita movimentação à frente dele. É aquele 10, quase um 8, na verdade, né? O Rames é aquele 10, ele tem muito de 10 clássico nele, mas tem muito de 8 nele também, que é um organizador. É um jogador que, se preferir, ele vai desejar que jogadores pisem mais dentro da área e ele fique fora dela. Ora, o 10 clássico, né, é aquele jogador que pisa muito dentro da área. O Raí, por exemplo, é aquele 10 que pisava muito dentro da área. O Ramos é aquele 10 que ele prefere que os jogadores à sua frente pisem mais dentro da área para que ele coloque essa bola, né, essa bola malvada aí, essa bola marota ali, para que esse jogador receba e faça o gol, né? Então, ele quer que essa movimentação ocorra, sobretudo uma movimentação inteligente. Então, por exemplo, o Lucas jogando com o Rames, se tudo entrosar muito bem, o São Paulo pode ter um time muito forte, né? E outros jogadores também que estão mandando muito bem ali, como o Wellington está jogando bem, o Calheiro é um jogador muito oportunista, e assim por diante. Ou seja, então o Rames ele muda muito a forma do São Paulo jogar, né? Rames e Lucas, então, a mudança é colossal, né? Algo que a gente ainda não vai ver, acho que tão cedo nessa equipe de São Paulo, os dois jogando junto ali, né? Mas o São Paulo, certamente, com o Lucas, né, tem uma tendência a se adequar muito mais, a se ajustar muito mais rapidamente do que juntamente com o Rames ou o Rames, né, com outros jogadores, né? Então a gente viu esse São Paulo contra o América, foi uma coisa assim meio complicada de entender, inclusive, né? Então acho que, dito isso, gente, o São Paulo tem que ter que postura em relação à LDU de Quito no Morumbi. Evidentemente que todo mundo sabe que o São Paulo precisa atacar a Liga de Quito, né? Precisa tomar conta do campo de defesa da Liga de Quito. O São Paulo precisa mostrar o seu protagonismo no Morumbi diante dos seus torcedores, que certamente vão lotar novamente o Morumba, né? Então o São Paulo tem que tomar conta do jogo, tem que pensar a Liga de Quito como uma equipe para ser vencida, gente, no primeiro tempo. Né? Com todo respeito à Liga de Quito, São Paulo tem que olhar para esse adversário como um adversário para ser vencido. O adversário que poderia ter matado esse confronto lá no Casablanca, em Quito, não o fez. Então agora o São Paulo tem condição de mostrar para a Liga de Quito o que a Liga de Quito não conseguiu fazer, que deveria fazer lá no seu estádio, no Casablanca, lá em Quito. Né? O São Paulo tem que tentar resolver esse jogo no primeiro tempo. E por que eu estou falando isso? Não é um jogo, por exemplo, para ficar praticando muita calma, muita tranquilidade. Não, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a Liga de Quito é uma equipe que sabe trabalhar muito bem nos erros do adversário. É uma equipe que gosta de desgastar muito o seu adversário dentro de campo. E é uma equipe que, às vezes, não é que ela desiste do jogo, mas ela pratica um jogo, na verdade, de muito defensivo, né, muito de espera e de desgaste. E quando ela percebe que o adversário está desgastado, ela começa a jogar. Então, se o São Paulo tentar levar esse jogo para o segundo tempo, o São Paulo pode ter problemas contra a Liga de Quito, que é uma equipe que sabe jogar muito bem no contra-ataque. É uma das melhores equipes para jogar no contragolpe que temos hoje na América do Sul. É uma equipe que vai, evidentemente, recuar suas linhas no Morumbi no primeiro tempo, né?
para tentar dar campo para o São Paulo jogar, jogando evidentemente sem a bola na maior parte do tempo e explorando o contra-ataque. Se preciso for, se quer, gente, vai contra-atacar no primeiro tempo de verdade, né? Porque a ideia principal é desgastar, é cansar o São Paulo, né? É tirar o ritmo do São Paulo para no segundo tempo tentar jogar um pouco mais. Então, assim, a dica, o São Paulo não pode desistir de tentar vencer a liga no primeiro tempo, tem que atacar. Agora, evidentemente, isso é muito importante, com um certo cuidado, que como eu disse, é uma equipe que contra-golpeia muito bem. Ela pode perfeitamente desistir do contra-golpe no primeiro tempo, mas pode ser também que, num certo momento ou outro, se o campo ficar muito ali à disposição da liga, que se os espaços forem muito bem cedidos para o São Paulo, para a Liga de Quito, ela evidentemente vai tentar contra-atacar e fazer o seu gol. Acho que tem que tentar, na verdade, trabalhar um contra um diante dos defensores da equipe da Liga de Quito, né? Acho que tem que tentar jogar muito pelo lado do campo, acionar bastante velocidade, aprofundar o campo. Acho que essa é uma forma, por exemplo, do São Paulo quebrar ali a perspectiva da marcação da equipe da Liga de Quito, né? Buscar profundidade, tentar, por exemplo, trabalhar um contra um ali à frente da área, diante da defesa da equipe equatoriana. Acho que o São Paulo tem condição de vencer. No primeiro tempo, tem condição de se classificar, evidentemente. É muito favorita contra a LDU, mas vamos combinar que o São Paulo está diante de um adversário tradicional no futebol da América do Sul. Não é um adversário qualquer, é um adversário que pode parecer menor, mas não é. É um adversário que tem glórias no contexto do futebol da Conmebol, é um adversário que tem conquistas, e essas coisas, na verdade, gente, elas acabam gerando ali um perfil, né, para a equipe. A Liga de Quito não é uma equipe qualquer e o São Paulo precisa tomar o seu cuidado, mas respeitar a Liga significa o quê? Tentar vencê-la já no primeiro tempo. Com essa mentalidade e com os cuidados necessários, o São Paulo tem todas as condições de vencer. Quanto ao desempenho do São Paulo, como eu disse, acho que tem a ver com ajustes, isso deve se resolver, não acho que isso seja em virtude de um possível desgaste do trabalho do Dorival Júnior à frente do comando do banco de reservas do Tricolor neste momento. Tá bom, gente? É isso.